Edu Panzi, quero sua análise do jogo do América, esse empate por 2-2, o América, o rei dos empates, Edu Panzi. É difícil falar do jogo sem falar da campanha do América, né, Cirilo? Vocês estão falando aí, batendo nessa tecla do empate, e realmente, você pega a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, dos 4 times que estão à frente do América hoje, 3 têm 8 empates. O Novo Horizontino tem 9. O América tem 12 empates. Vamos transformar esses 4 empates que o América tem a mais, desses times à frente, 3, em 2 derrotas e em 2 vitórias. Você transforma o América com 4 pontos a mais, ele teria hoje 52 e 2 vitórias a mais, 14. Ele estaria no G4 com 14 vitórias. E com o mesmo número de empates de 3 daquelas equipes que estão à frente. Então, o problema do América não está no G4 hoje, são os empates. E o América não está no G4 e o América não fica um pouco mais distante, não é por conta desse jogo contra o Avaí. É por conta deste jogo contra o Avaí e os outros 11 empates da competição. Alguns empates inaceitáveis, né? Amazonas, aqui em Belo Horizonte, por aí vai. Chapecoense também. Então, cara, não é por conta do gol perdido do Juninho. Não é pelo gol perdido pelo Brenner. Não é pelo gol perdido pelo Matheus Davó. Esses 3 gols perdidos hoje contra o Avaí. Não é por conta dos gols anulados e bem anulados. Ou um pênalti ali, outro aqui não marcado ou marcado. São 12 empates na competição. Antes do jogo eu falava, finalmente o número de vitórias ultrapassou o de empates, né? Era 12 contra 11. Lá vem os empates de novo, igualarem na tabela de classificação. O América não está no G4 e fica distante de novo nessa rodada, porque é um time que empata demais. E quando você empata, de 3 pontos, você deixa de ganhar 2. Você soma 1, quando poderia somar 3, aí vem um adversário, vai lá e ganha e soma 2 a mais que você. Esse é o grande resumo do América no Campeonato Brasileiro, o América do Cauã e o América do Lisca também. E o jogo contra o Avaí foi um jogo de alternâncias de domínio, de controle. O América começa vencendo com um gol relâmpago aos 41 segundos. Depois o Avaí cresce no jogo, cria boas oportunidades, faz o seu gol de empate, manda a bola no travessão. O América perde um gol feito com o Brenner e o próprio Brenner faz o 2-1. Volta para o segundo tempo, o Avaí empurrando o América para o campo de defesa, o América aceitando a pressão, o Henderson colocando atacantes e tirando meio-campistas, o Avaí empata o jogo de novo numa bola espetacular do Giovani para o Gaspar, a turma chama de pifada, né? Entre os zagueiros, um belo gol da equipe do Avaí, no momento que o América só assistiu o Avaí jogando. E quando toma o empate, o América vai para cima de novo. E manda a bola na trave, e perde gol cara a cara, e faz gol, e que por milímetros estava anulado, estava impedido, e estava do Jacaré na origem da jogada, e no finalzinho, por muito pouco, não faz o 3-2. Então foram alternâncias, as duas equipes tiveram condição de passarem à frente do marcador, de vencerem o jogo, o América esteve mais perto da vitória, mas acabou esbarrando em mais um empate na competição. Alguns jogadores fazem muita falta, fazem falta até estando em campo, como no caso o Juninho. Juninho é um cara importantíssimo pro América, é ídolo do América. Os jogadores mais importantes da história recente, das conquistas recentes do América, mas que hoje estava numa noite ruim. Mas futebol é coletivo. O América não deixou de ganhar por causa do Juninho, que estava numa noite ruim. Porque perdeu gols, porque o zagueiro saiu na hora errada e deu condição, porque o zagueiro errou, porque os laterais tiveram muita dificuldade, com ponta e lateral da equipe do Avaí, chamamos atenção para isso o jogo inteiro, porque no momento que o treinador adversário arriscou, o do América preferiu esperar um pouco mais e o Avaí cresceu no jogo. Então a parte coletiva também em determinado momento não funcionou. Não dá pra gente apontar e achar um vilão para fulanizar um empate ou uma derrota. Isso no futebol não existe. Raramente existe, mas não é o caso de hoje desse empate contra o América. Vai amargar mais um empate, agora é lamber ferida, é trabalhar para o jogo seguinte, é continuar secando adversários, mas principalmente, Cirilo, parar de empatar. Ninguém aguenta mais. Elias, Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon. Todo mundo começou e terminou o jogo. Como foram os defensores do América, Edu? A defesa do América teve muita dificuldade, principalmente pelos lados do campo. Falei durante a transmissão, o Marlon vai ter pesadelos com o Marcos Vinícius. É um lateral muito forte, né? Da força física, quase que um ala pelo lado direito do Avaí.
Ele ataca como um ponta pela direita e o Anderson usa pontas pela esquerda, né? Primeiro tempo o Potker, no segundo tempo o Gaspar, e deram muito trabalho, tanto pro Daniel quanto pro Marlon. O Ricardo Silva e o Lucão fizeram um jogo ok, mas o Lucão ficou parado, né? Naquele lance desse segundo gol, numa enfiada de bola do Giovani, ele deu a condição. E o Elias acabou fazendo o que pôde na partida, mas foi um jogo ok do sistema defensivo do América, apesar dos 2 gols sofridos. Mais adiante, Alê, depois o Alisson, Juninho, começou e terminou o jogo, Elizari, depois Moisés. Pouco a gente pode falar do Alê, é um jogador diferente, tem muita qualidade. No gol perdido pelo Brenner foi um belo chute do Alê de fora da área, mas saiu muito cedo, né? Ainda na primeira etapa, entrou o Alisson, que tem menos qualidade, mas é um jogador de muito vigor físico, muita intensidade. Juninho, muito abaixo daquele Juninho que a gente conhece e que a gente se acostumou a ver, do capitão do América, o jogador que é o todo campista, defende, ataca. Hoje apagadíssimo e perdeu um gol feito. Elizari fez o gol relâmpago aos 41 segundos e o Moisés entrou naquele ritmo do Moisés, né? Qualidade com a bola nos pés, mas numa rotação bem abaixo do restante dos atletas. Fabinho, depois Vitor Jacaré, depois Renato Marques, Brenner, depois Davó, Rodriguinho, melhor em campo. Fabinho deu assistência para o primeiro gol, mas também a exemplo do Alê, jogou muito pouco. O Brenner se redimiu, né? Perdeu um gol feito numa furada, vai virar meme, bizarra, mas acabou fazendo um belo gol de cabeça entre os 2 zagueiros. O Jacaré entrou, por pouco não deu uma assistência, né? Foi egoísta em um lance, e o Renato Marques pouco teve tempo para mostrar alguma coisa. E o Davó teve a chance 2 vezes. Numa delas, o César Augusto fez um defesaço, na outra ele tirou um pouquinho além, a bola beijou a trave, foi um pecado esse chute do Davó não ter entrado. Entrou bem o Matheus Davó, gosto dele, acho que é um jogador que briga pela titularidade desse América, Cirilo. Nota por Lisca aí, Edu Panzi. Nota 6. Acho que o Lisca aceitou demais a pressão do Avaí na primeira metade do segundo tempo. Poderia ter feito uma alteração mais rápido, poderia ter sido um pouquinho mais ousado mais cedo. Demorou um pouquinho.